Meus santos, abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13, versos de 47 a 52. Mateus 13, 47. Sendo que alguns estudiosos entendem que ele conta uma oitava, que se encontra justamente no versículo de número 52. Particularmente, eu não vejo como uma parábola, mas como uma ilustração, tá? Então, de que forma o Senhor Jesus conta essas parábolas? A primeira delas está no capítulo 13, verso 1, a parábola do semeador. Então, ele começa demonstrando o início do reino de Deus. E o reino de Deus é iniciado com a pregação. Daí então ele traz a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Então o reino de Deus começa com a semeadura, com a proclamação da verdade, com o evangelho sendo semeado ao coração dos homens. Depois ele vai contar 3 parábolas em sequência, onde demonstram como cresce o reino de Deus. Então, como esse reino desenvolve? Quais são essas parábolas? A sequência de 3. A primeira delas é a parábola do joio e do trigo. A segunda, e a parábola do joio e do trigo começa no verso de número 10, tá? Desculpe, 10 não, 24. A segunda parábola que demonstra como cresce o reino de Deus é a parábola do grão de mostarda, o início é verso 31, e a terceira parábola dessa sequência de 3, que demonstram como cresce o reino de Deus, é a parábola do fermento, verso de número 33. Então observem, como começa o reino de Deus? Parábola do semeador. Como cresce o reino de Deus? Parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda e parábola do fermento. Depois dessa sequência, Jesus conta outras 2 parábolas para demonstrar o valor do reino de Deus. E então ele vai dizer em outras palavras, ele vai dizer que o preço desse reino é incalculável. Não há nada nesse mundo, nessa terra, que possa ser comparado ao reino de Deus. E onde ele diz isso? Ele fala isso no verso 44, a partir do verso 44, a parábola do tesouro escondido. E a outra parábola está no verso 45 do mesmo capítulo 13, a parábola da pérola perdida. Então perceberam como é que o Senhor estrutura as parábolas do reino? Parábola do semeador, como começa o reino? Através da pregação. Parábola do joio e do trigo, como também a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, como desenvolve esse reino, como ele cresce. Jesus aponta nessas parábolas. Por fim, ele vai demonstrar então o valor desse reino. E aí ele conta outras 2, que são a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola perdida. Então, ambas, versos 44 e 45. Agora chegamos à última delas. É a parábola da rede, versos de 47 a 50. Mas também temos a conclusão das parábolas, versos 51 e 52. Então é esse texto que nós vamos meditar agora pela manhã. E a pergunta que precisa ser feita é: pastor, o que a parábola da rede ensina? Qual o propósito do Senhor Jesus em apontar essa 7ª parábola? O propósito dele é escatológico, ou seja, Jesus agora está apontando para o final dos tempos. Nada mais oportuno que
depois de haver contado 6 parábolas acerca do reino de Deus, concluir em um tom escatológico, apontando para o final de todas as coisas. Então, a parábola da rede vai demonstrar isso. E ela tem uma profunda conexão com a parábola do joio e do trigo. Vamos à leitura da parábola da rede, versos 47 a 49. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Observem a conclusão, verso 49. Assim será no fim dos tempos. Percebam que Jesus está falando de um assunto escatológico. Ele está falando do dia do juízo. Assim será no fim dos tempos. Então, quem são esses homens? Os anjos sairão. Os homens são aqueles que semearam a palavra. Então, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O propósito do Senhor Jesus nessa ilustração, irmãos, e a ilustração ela reza sobre a ideia de pescadores, e a ideia então da pesca aqui é a rede de arrasto. Existem vários tipos de rede para pescar, mas a ideia da rede de arrasto, que inclusive comumente é a rede que a gente conhece, não é, que os pescadores usam nas praias, é aquela rede que ela fica fixada em cima, através de isopor ou de algum material que a segure, e ela se estende até embaixo. E então, quando esses pescadores puxam essas redes, elas então trazem junto tudo aquilo que elas encontram no caminho. Mas eles não fazem essa separação no barco. Eles recolhem as redes para o barco, vão à beira da praia então e fazem essa separação. Jesus toma como ilustração ou como parábola essa ideia que era cultural da época. A rede de arrasto. A rede é lançada ao mar e então ela é puxada. E quando puxada, ela traz todos os tipos ou espécies de peixes. Observe que ele vai usar essa expressão aqui, no verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. Observem a ideia presente. Então, certamente a ideia da rede aqui é justamente a ideia da rede de arrasto. E ele prossegue, verso 48. E quando já estava cheia, os pescadores, olha lá, arrastaram para a praia. Eles não fizeram a separação ainda na embarcação, mas eles trouxeram essa rede para a praia e na praia então eles fazem essa separação. De que modo ela procedeu então? Parte B do verso 48. Os pescadores arrastaram para a praia e, assentado, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Então ele passa agora a interpretar. Observem que ele vai dizer, verso 49, assim será no fim dos tempos, ou seja, no dia do julgamento, como será o processo? Então ele vem e diz, os anjos sairão. Então os anjos não saem da terra, os anjos saem então para fazer essa separação. Eles separarão os maus dentre os justos. E aí eu preciso lembrar você que justo é todo aquele que foi justificado em Cristo. Quem é que a Bíblia chama de justo? Justo não é aquele homem
de excelente caráter que desconhece a Jesus. Justo é aquele homem que diante de Deus, Deus o declarou como justo. Por quê? Porque a justiça de Cristo recaiu sobre ele. Então, quando Deus olha o crente em Cristo, ele enxerga sobre esse crente a justiça de Cristo. Por que a justiça de Cristo? Porque os pecados desse que crê recaíram sobre Jesus. E sobre esse que crê recaiu a obediência de Cristo perfeita e cabalmente à lei. Mas não apenas isso, irmãos. A sua morte como paga pelos pecados desse crente. Então, para a Bíblia, o justo é aquele que foi justificado em Cristo. É aquele que Deus declara justo. É a doutrina da justificação pela fé. Então, a justificação é um ato. É uma declaração que Deus faz. Então, alguém não está sendo justificado. Alguém é justificado em um ato. Da mesma forma que um juiz terreno, um juiz comum, natural, ele declara um réu inocente, Deus declara aqueles que creem em seu Filho justos. Então, qual é a separação que os anjos vão fazer? Eles farão a separação entre aqueles que creram em Cristo e verdadeiramente são crentes, para a separação daqueles que não creram no Evangelho ou daqueles que na verdade nunca nasceram de novo. Essa é a separação. Então ele recolhe esses justos em um cesto, mas o restante de todos os outros, aqueles que descreram, aqueles que foram ímpios e desprezaram a mensagem do Evangelho, esses serão condenados. E na ilustração apontada pelo Senhor Jesus, verso 50, ele vai dizer que os lançarão na fornalha acesa. A ideia aqui é uma ideia de condenação, não é de assar peixe, mas é a ideia de condená-los. Eles serão lançados no inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. A bem da verdade, é o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre. Então hoje, quem morre e é condenado, a sua alma vai para o inferno, aguardar o julgamento. No dia do juízo, essa alma retornará ao seu corpo, porque a condenação, ela é para a alma e para o corpo. Arderá no lago de fogo e enxofre. Por quanto tempo, pastor? Eternamente. Eternamente. Mas por que eternamente? Porque ofendeu a honra de um Deus que é eterno. Deus é eterno. Para um Deus eterno que é ofendido, nada mais justo que uma condenação eterna. Aplicação de uma condenação eterna. Para um Cristo que é justo, que é santíssimo e cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, para a sua igreja, a redenção eterna. A salvação não é apenas para a alma. Os crentes que morreram, as suas almas, elas foram para o seio de Abraão, como nós conhecemos, ou popularmente, para o céu. Essas almas que estão lá glorificadas, elas aguardam o dia do juízo, porque no dia do juízo, eles retornarão aos corpos. Primeiro vão ressurgir os crentes. Então essas almas sairão do seio de Abraão e retornarão aos corpos, para ressurgir primeiro os que creram. Agora, os seus corpos serão glorificados, para habitar eternamente na presença de Deus. Então não há como entrar nos céus, irmãos, sem ser em um estado de glória. Há 3 homens que estão nos céus, que eles foram glorificados.
O mais conhecido deles, indubitavelmente, é Jesus Cristo. O corpo de Jesus, após a ressurreição, ele inaugurou o seu estado de glória. Então, é por isso que muitas vezes os discípulos olhavam para o Senhor e tinham dificuldade de reconhecê-lo, porque a ressurreição inaugura o seu estado de exaltação. Quando ele sobe aos céus, então o seu corpo é glorificado. Deixa eu só fazer uma observação para que ninguém me entenda mal. Quando eu digo que não há como entrar nos céus sem o corpo glorificado, eu estou me referindo a todos os homens, não é? Porque Jesus Cristo por si só, ele é Deus. Mas o seu corpo, ele foi glorificado para se assentar à destra de Deus Pai. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, enquanto agora Rei de todas as nações em sua humanidade. Porque como Deus, ele sempre reinou. Mas agora, antes, quem desceu foi apenas, entenda a minha força de expressão, a sua divindade, não que a divindade de Deus seja apenas, mas quem desce, a divindade. Quem sobe? Quem sobe agora é Deus encarnado. Perceberam? Quem desceu? A divindade. Quem subiu? Deus encarnado. Então, um desses é o Senhor Jesus Cristo. O seu corpo foi glorificado. Há outros dois homens. Um é Enoque. Enoque foi transladado por andar com Deus. Então Enoque não enfrentou a morte. E o outro homem, que também passou por esse estado de glorificação, foi Elias. Elias subiu para os céus em uma carruagem de fogo. Tá? Então, todos os crentes que morreram em Cristo, as suas almas sairão do seio de Abraão, no dia final, retornarão aos corpos, para que eles então ressuscitem, será o dia da ressurreição, e eles tenham seus corpos glorificados. Todos os crentes. A salvação não é apenas para a alma, mas para a alma e para o corpo, para o homem em sua integralidade. A condenação é a mesma coisa. A condenação não é apenas para a alma, a condenação também é para o corpo. Por isso que todos aqueles que rejeitaram o Evangelho serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Isso é inevitável, irmãos. E talvez você tenha essa palavra como uma palavra muito dura, mas essa é uma palavra de advertência para duas pessoas nessa manhã. Você que tem levado a vida cristã achando que é crente, mas nunca nasceu de novo, e você que nunca publicou a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero advertir você que está na igreja, mas que você só é crente aqui dentro. O seu fim, caso você não se converta do seu mau caminho, será o mesmo fim de todo e qualquer ímpio. Será o mesmo fim. Ou você se converte do seu mau caminho, você se arrepende dos seus pecados, você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, e você frutifica como demonstração de salvação, ou não há diferença para a sua condenação e a condenação daquele que você considera o pior de todos os homens. Não há diferença. Vão para o lago de fogo e enxofre. E essa palavra também é uma palavra, embora dura, mas verdadeira, para aqueles que não publicaram sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode andar na igreja há 30 anos. Você pode ter chegado aqui na igreja na sua mocidade e sair no dia que você se aposentar. Se você não crê em Jesus Cristo e não se arrepender dos seus pecados, o final da sua vida será o lago de fogo e enxofre. Verdade seja dita. E quem fará essa separação são os anjos. Os justos, nós pomos aqui num cesto, que representa o celeiro do Senhor, os céus.
os ímpios e o joio, que é a mesma coisa, nós lançamos no lago de fogo e enxofre, que aqui é apresentado então como a fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Mas essa palavra também é uma palavra de consolo para aqueles que creem no Senhor Jesus, irmãos. Eu preciso lembrá-los que não iremos para o lago de fogo e enxofre por dignidade nossa. Nós não merecemos os céus, nós não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos a salvação. Tudo isso Jesus Cristo conquistou para nós. Ele foi obediente à lei de Deus até a morte, ele satisfez a vontade do Pai e ele foi morto em nosso lugar. Toda a dignidade pela salvação, toda a honra e toda a glória, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos alvo dessa salvação. Os eleitos de Deus são alvo da salvação, mas não há merecimento neles. E isso deve fazer com que você que é crente ame o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Não há ninguém que te amou mais que Jesus Cristo. Inclusive você não se ama mais do que Cristo lhe amou. Você não se ama mais que aquilo que Cristo lhe amou. A pessoa que é digna da nossa adoração é o Deus triuno. O Pai que é o dono da missão, o Filho que executa e é executado pela missão, e o Espírito que aplicou essa missão às nossas vidas. Nós cremos porque o Espírito Santo nos ressuscitou espiritualmente. Senão, todos nós não passaríamos de cadáveres espirituais. Você só crê porque Deus lhe fez crer. Você não crê porque você é bom. Você estava morto espiritualmente, e eu também. Mas Deus, em sua imensa graça, nos ressuscitou espiritualmente, nos deu vida, nos regenerou. E Ele fez isso por meio de quem? Do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a parábola da rede. Jesus agora vai concluir então esse processo de parábolas. Observem como ele faz. Verso 51, é a segunda parte da mensagem. Então Jesus perguntou, ele se dirige aos seus discípulos e pergunta: vocês entenderam todas estas coisas? A pergunta de Jesus não é se os discípulos entenderam a última parábola. Vocês entenderam a parábola da rede? Não é essa a pergunta. A pergunta é: vocês entenderam as 7 parábolas que tratam sobre o reino de Deus que eu acabei de dizer a vocês? Vocês entenderam a parábola do semeador, que começa com a pregação? As 3 parábolas que tratam então sobre o desenvolvimento, o crescimento do reino de Deus? Vocês entenderam o valor do reino de Deus, que não há dinheiro que pague nesse mundo, e não há nada que deva obstruir, não é? O amor, o afeto pelo reino de Deus? Vocês entenderam que no final de tudo, os anjos farão a separação entre os justos e os ímpios? A pergunta de Jesus é essa. Ele está perguntando aos discípulos se eles entenderam as 7 parábolas do reino. Vocês entenderam todas estas coisas? Olha a resposta deles no mesmo verso 51. Eles responderam: sim. Como quem diz: nós entendemos o que o Senhor disse. Aí ele agora fará uma ilustração que alguns estudiosos entendem que é outra parábola. Eu não entendo que é outra parábola, eu entendo que é uma ilustração. Vejam o que ele diz, verso 52. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A questão é, o que Jesus quer dizer com isso? Aqui, Jesus está instruindo os discípulos com relação ao seu respectivo papel. Eu explico.
Primeiro a gente precisa entender quem eram os escribas. Eu sei que quando eu falo essa palavra, os irmãos vão lembrar logo em um sentido negativo. Porque os escribas, os fariseus, os saduceus, eram grupos que perseguiam ao Senhor Jesus. Então, você quando ouve a palavra escriba, parece que isso não lhe soa bem. Mas qual era o papel do escriba? O papel original do escriba era se aprofundar na lei de Deus e interpretá-la para o povo. Os escribas não começaram nos evangelhos, eles começaram em Esdras, no livro de Esdras. Começaram então a interpretar a lei com profundidade e então apresentá-la. Então, qual o papel do escriba? Ele olha para o Antigo Testamento, ele interpreta e ele ensina. Esse é o papel original do escriba. Ah, pastor, mas perseguiam Jesus. Olha, se eles se desviaram no meio do caminho, ou se eles não compreenderam que o Antigo Testamento apontava para Cristo, essa é outra discussão. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o papel original do escriba. O escriba existia olha para o Antigo Testamento e interpreta. Então observem o versículo de número 35. Jesus diz assim, aliás, a profecia diz assim, que aqui é mencionada por Jesus também. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, aquilo que Jesus dizia não estava se referindo tão somente àquele momento ou escatologicamente, mas as parábolas que Jesus dizia estavam se referindo a todo o reino de Deus, desde as coisas antigas e ocultas. Eu pergunto aos irmãos, os escribas, eles interpretavam coisas antigas ou não? Sim, Antigo Testamento. Mas qual foi o mal deles? Eles não perceberam que o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus. Por isso que eles eram um dos grupos que causavam situações embaraçosas para o Senhor Jesus. Eles tentavam embaraçar Jesus. Bom, depois dessa explicação, a questão é, o que é que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte, que aqueles que ouviram as 7 parábolas do reino, compreenderam, porque a pergunta dele é, vocês entenderam o que eu disse? Eles responderam sim. Jesus então vai compará-los a um escriba. Verso 52, volta lá. Então Jesus lhes disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus. Então veja só, todo aquele que compreende a palavra de Deus, que foi instruída nesse reino dos céus, que eu acabei de proclamar a vocês, ele é semelhante a um pai de família. O que é que faz um pai de família? Tira do seu depósito coisas novas, o que acabei de dizer, e coisas velhas, aquilo que no Antigo Testamento já apontava para o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Antigo e Novo Testamento, eles têm exatamente a mesma importância. O livro de Romanos, que é o maior tratado teológico, ele não é mais importante que o livro de Esté. Ele não é mais importante. Por que não, pastor? Porque ambos são palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é importante por igual, irmãos. É claro que em Romanos nós temos um ensinamento e em Esté nós temos outro. Eles não estão se contraditando, mas eles se completam. E de que forma nós aplicamos isso à nossa vida? Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, porque daqui em diante nós vamos caminhar para o fim da mensagem. Aguce os seus ouvidos.
Se você é crente de verdade, se você nasceu de novo, se você tem compreendido a profundidade da palavra de Deus, os ensinamentos que têm sido trazidos à sua vida, se você compreendeu o seu estado de miséria e de indignidade diante de Deus, se você compreendeu a graça de Cristo, redentora, que lhe salvou do inferno e do lago de enxofre, e lhe trasladou para o reino de Deus, se você tem compreendido que você foi favorecido pela generosidade santa de Deus, uma coisa ainda lhe cabe. O que, pastor? A pública profissão de fé? Bom, se você fez, não é disso que eu estou falando. Uma coisa lhe cabe. Escute, prestem atenção. Retirar do seu bom depósito. O que é o seu bom depósito? O evangelho que lhe alcançou. E servir as pessoas que estão ao seu lado. Elas precisam do evangelho. E você tem um bom depósito com você. Esse depósito é o evangelho que lhe alcançou, é o conhecimento da graça de Deus. Se você toma isso só para você, mas você não dá conhecimento dessa graça salvadora às pessoas que lhe ladeiam, você está furtando dessas pessoas o santo privilégio de ouvirem falar sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Cristo, sobre o perdão de Deus, sobre a salvação. Ou seja, um crente de verdade, ele não deve se omitir de proclamar as boas novas. Quando um crente de verdade se omite da proclamação da verdade, ele está pecando. Ele está pecando. Você tem um bom depósito. Mas pastor, qual o meu bom depósito? É a minha conta bancária? São os investimentos que eu fiz? É o imóvel, o automóvel que eu comprei? O meu bom depósito, pastor, porventura seria a minha família, que desde o início eu tenho me empenhado para educá-los e tenho cuidado deles com zelo. Olha, tudo isso você pode considerar bens, mas o bom depósito que Jesus está se referindo é a graça que lhe alcançou, é o reino de Deus que deve ser levado às pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Nós temos esse bom depósito. A Escritura vai chamar de despenseiros da graça de Deus aqueles que pregam a palavra. E a ideia de despenseiro é a ideia de dispensa. É alguém que vai na dispensa. Imagine assim: você está na sua casa e você vai cozinhar. Qual é o seu procedimento? Você vai na sua dispensa, você retira de lá tudo o que você precisa para preparar um alimento e servir. A ideia de dispenseiro é essa, é alguém que vai na dispensa e traz para servir. O seu bom depósito é o reino de Deus, que lhe alcançou. Você agora deve tirar desse bom depósito verdades antigas e verdades que dizem respeito ao tempo moderno. Porque a Bíblia, como dizia Martinho Lutero, ela nem é antiga ou não é velha, nem moderna. Ela é simplesmente eterna. Irmãos, a gente precisa, enquanto igreja, compreender o nosso papel no reino de Deus. Me chama a atenção quando nós programamos um culto ou alguma programação que, de modo claro, o papel é a evangelização. É claro que dentro dessa evangelização existe a edificação para os crentes, a proclamação da verdade, e toda a mensagem deve chamar o pecador ao arrependimento. Mas sabe como é que nós agimos diante disso? Nós agimos com omissão.
poucos são os irmãos, poucos são os irmãos que compreendem que eles devem convidar, evangelizar e trabalhar para que outros cheguem ao conhecimento do Evangelho. Poucos. Na prática, nós conhecemos o Evangelho, nos alimentamos desse Evangelho, mas nós não damos conhecimento dele a outras pessoas. E o pior não é isso, meus irmãos. O pior de tudo é que nós temos agido como pessoas que se constrangem com a presença de estranhos em nosso meio. Eu explico para que você não ache que é coisa da minha cabeça. Se eu enviar uma mensagem para os irmãos e disser assim: irmãos, no culto de hoje nós aguardamos 200 pessoas de fora. Você sabe o que é que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. Se eu disser assim: irmãos, nós teremos hoje na igreja 50 visitantes. Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Eu estou sendo educado e gentil para não aprofundar em palavras, porque nós temos um culto que está sendo transmitido e roupa suja se lava em casa. Mas eu só quero que você responda a seguinte pergunta: se eu mandar uma mensagem para todos os membros da igreja, dizendo assim: no culto dessa noite, nós estaremos recebendo 50 visitantes, como a igreja vai responder a isso? Vocês sabem como nós vamos responder a isso. Sabe por que vocês sabem? Porque é assim que nós fazemos. Da forma que você está pensando. Nós nos escondemos. Nós fugimos. E aí eu pergunto aos irmãos: como é possível uma igreja que esconde o seu bom depósito esperar crescimento? A pergunta que eu tenho a fazer é a você que é membro comungante da igreja. Você que fez votos diante de Deus e dos homens. Como podemos esperar uma igreja crescer se diante da presença de estranhos nos escondemos? Ou seja, nós escondemos o nosso bom depósito. O que Jesus está dizendo é: aqueles que compreenderam o meu reino, eles são como escriba, que tira do seu depósito coisas do passado, verdades ocultas, verso 35, como ele mesmo disse, foi mencionado no Salmo de número 78, versículo 2, abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, aqueles que compreenderam o meu reino, eles retiram do seu depósito coisas ocultas desde a criação do mundo, mas também coisas novas. Para quê? Para dar conhecimento a outros. Olha, irmãos, eu confesso a vocês que, estudando essas parábolas, especialmente nessa última mensagem, eu tive o meu pastorado com relação à igreja que sirvo confrontado. Porque a pergunta que nasceu na minha mente foi: é possível esconder o bom depósito e ver o crescimento de uma igreja? Refiro-me ao crescimento numérico. A resposta é não. A resposta é não. Se a presença de pessoas de fora nos constrange,
nós seremos uma igreja pequena para sempre. Você será pequeno para sempre. Nós não veremos pessoas sendo convertidas. E sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos morrendo com o passar do tempo, dos mais velhos para os mais jovens. E sempre veremos as mesmas pessoas na igreja. Porque nós temos escondido o nosso bom depósito. Com que autoridade o Senhor diz isso? Com a autoridade do pastor de uma igreja que, quando vê pessoas de fora, se escondem. É com essa autoridade que eu lhe digo isso. Com a autoridade do poder da palavra de Deus. Então o que o Senhor me diz? Se arrependa do seu pecado. Confesse. Porque o Evangelho não pertence a você. Você não é dono do Evangelho. Você não é dono da igreja para dizer quem deve e quem não deve fazer parte dela. Você não é dono do reino de Deus. Sequer você está sendo honesto com o reino de Deus. Porque se você esconde o bom depósito, você está subtraindo de outros a graça gloriosa de conhecer essa verdade. Se nos escondermos, irmãos, nós vamos envelhecer e morrer. Sempre seremos os mesmos, sempre seremos pequenos, nunca provaremos de crescimento. Por quê? Porque não há outro resultado para uma igreja que esconde o seu bom depósito. Não há outro resultado. O reino de Deus não é um gasto, ele é um investimento. A gente deixa de investir nos nossos filhos, nos nossos jovens, nos nossos casamentos. A gente acha que se ausentar dessa ou daquela programação não é nada demais. Afinal de contas, que mal tem se eu perder mais uma programação? Ah, fulano vai, então eu não vou. Fulano não vai não? Ah, então eu não vou, porque ele era minha companhia, ou ela sentaria à mesa comigo. Se você continuar assim, se você continuar escondendo o bom depósito que lhe alcançou, você será pequeno, as pessoas ao seu redor não conhecerão o Evangelho através da sua vida, nós não cresceremos, nós morreremos e seremos sempre do mesmo tamanho, porque temos cometido um pecado. Aliás, vários, mas o dessa manhã que eu estou mencionando estamos escondendo o reino de Deus das pessoas ao nosso redor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E graças a Jesus Cristo, que se nós falharmos nessa missão, Ele providenciará outros para cumpri-la. Mas os seus eleitos não deixarão de ser salvos. Mas cuide, porque uma igreja que não cumpre o seu papel, Deus não omite dela o seu pecado. Prova disso são as igrejas do Apocalipse. Deus nunca deixou de apontar as deficiências delas. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu, irmãos? E que nós não sejamos como raposas que fogem para as suas tocas, a fim de se esconderem de pessoas novas na igreja. Deus tenha misericórdia de nós, Deus converta o meu e o seu coração dessa mazela. Porque senão, o nosso fim enquanto igreja será trágico. Deus tenha misericórdia. Baixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus. Não há como começar essa oração sem dizer ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das vezes que escondemos o Teu reino.
Reino esse que nos alcançou e que nos deu compreensão daqueles que ainda vivem nas trevas. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso coração duro. Nós somos um povo de dura cerviz, um povo teimoso. Nós somos um povo, meu Deus, que julga que os nossos pensamentos são os corretos e desprezamos aquilo que o Senhor nos diz. Se o Senhor não tiver misericórdia da nossa igreja, sobre nós recairá a tua ira, o peso da tua mão. Não para condenação, pois somos salvos em Cristo, mas para a nossa disciplina. Ajuda-nos, meu Deus, enquanto igreja e enquanto indivíduos, cada membro, a nos corrigir do nosso mau caminho, a termos uma compreensão missionária, escatológica e de reino de Deus. Ajuda-nos a confessarmos esse pecado, a nossa inoperância, o nosso desleixo, o nosso descaso com aquilo que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, ao reino de Deus. Meu Deus, que o teu Espírito visite o nosso coração nesse momento e traga à nossa consciência a maneira como temos procedido, a fim de que haja uma profunda reflexão, arrependimento, confissão, abandono e conversão desse mau caminho. Pai, faz isso, senão estaremos perdidos, senão morreremos. Tenha compaixão de nós. Retire de nós esse comportamento que é carnal, egoísta, diria que até mundano e diabólico, para que hajamos como filhos de Deus e não como filhos da ira. É a nossa oração por meio de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, hoje e para sempre. Amém.